Antes de orarmos juntos, pare tudo por um instante, respire fundo e abra seu coração para escutar o que Deus quer te lembrar hoje. A palavra em Josué 24:15 declara: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi uma frase dita no impulso. Foi uma decisão firme, carregada de história e fé. Josué havia caminhado com Deus por anos. Ele viu o impossível acontecer. Mares se abrirem, o céu mandar alimento, muralhas ruírem diante da obediência. Não era teoria, era experiência. Josué se levantou diante do povo com autoridade espiritual e traçou um limite. Eu e a minha casa já escolhemos. Serviremos ao Senhor. Ele não falava apenas como líder de uma nação, mas como líder do seu lar. Ele entendeu algo que muitos esquecem. A nossa casa é o primeiro altar que devemos cuidar. É lá que a fé começa, que os valores são ensinados, que o ambiente espiritual se constrói. Hoje Deus te convida a refletir. Quem está governando a sua casa? Você pode dizer com convicção: Jesus é o centro do meu lar. Se essa é a sua oração também, escreva agora com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fez essa declaração em um momento emocional. Ele não falou movido pelo medo ou pela pressão do povo. Ele falou com convicção, porque havia provas incontestáveis de que Deus era fiel. Ele tinha um histórico com o Senhor. Josué viu milagres com os próprios olhos. Caminhou sobre a terra prometida quando muitos ainda duvidavam. Alimentou-se do maná que caía do céu. Passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Ele não apenas conhecia Deus, ele confiava, obedecia e vivia com ele. E agora, depois de uma vida inteira de caminhada, Josué estava pronto para deixar um legado, uma casa inteira consagrada ao Senhor. Sabe, talvez você esteja lutando para manter a paz no seu lar. Talvez haja gritos onde deveria haver oração, discussões onde deveria haver perdão, silêncio onde deveria haver louvor. Mas Deus quer transformar tudo isso, não com mágica, mas com presença. Comece permitindo que o Senhor seja o alicerce. Como diz o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta esforço sem direção divina. Não adianta aparência sem essência. Quando Cristo é o centro, até os dias difíceis têm propósito. Declare isso agora com coragem. Jesus, edifica a minha casa com tuas mãos. Josué não falava apenas como líder de um povo. Ele falava como líder de um lar. Ele compreendia algo que muitos ignoram. A casa é o primeiro ministério. O lar é o primeiro altar. Ele não disse: eu vou servir ao Senhor e espero que minha família me acompanhe. Ele declarou com autoridade espiritual: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra que ele cultivou em sua família o mesmo temor e obediência que havia em seu coração. Ele orava com eles. Ele falava das promessas com eles. Ele lembrava os feitos de Deus com eles. E por isso, pôde falar por sua casa inteira. Hoje, muitos se preocupam em deixar heranças materiais. Josué queria deixar um legado espiritual. Um lar onde Deus fosse mais do que um conceito, fosse uma presença viva. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que você está ensinando no seu lar? O que seus filhos veem quando olham para você? O que seus convidados sentem ao entrar em sua casa? Que seu lar não seja só um lugar bonito por fora, mas abençoado por dentro. Um lugar onde Deus é conhecido, adorado e honrado. Se isso toca o seu coração, escreva nos comentários: eu quero um lar consagrado ao Senhor. Após a declaração de Josué, algo poderoso aconteceu. O povo respondeu com o coração tocado. Eles não apenas disseram amém,
Eles lembraram quem Deus era, o que Ele havia feito e como Ele havia sido fiel. O Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem nos tirou da terra do Egito. Ele fez grandes sinais, protegeu-nos em todo o caminho e expulsou os nossos inimigos. Nós também serviremos ao Senhor. Josué 24, 17 e 18. Essa não foi uma emoção passageira. Foi uma resposta fundamentada na memória. Eles olharam para trás e viram a mão de Deus escrita em cada página da história. E você consegue lembrar o que Deus já fez por você? A porta que se abriu quando tudo parecia fechado? O livramento que você nem entendeu na hora, mas hoje reconhece? A força que veio quando você achou que não conseguiria mais continuar? A lembrança é uma arma espiritual. Quando nos esquecemos de quem Deus é, perdemos a fé. Mas quando lembramos, reacendemos a esperança. Como diz o Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Hoje pare um momento, feche os olhos e lembre. Volte aos momentos em que a mão dele te sustentou. E se isso enche o seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu me lembro do que Deus fez por mim. A escolha de Josué foi clara, firme e pública. Ele não esperou consenso nem aprovação. Ele já tinha decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão não foi movida por emoção, mas por convicção. Ele conhecia Deus demais para duvidar. Ele tinha visto milagres demais para se calar. Josué tinha vivido o impossível. Atravessou o Mar Vermelho, viu maná cair do céu, testemunhou muralhas ruírem ao som de louvores. Ele não conhecia Deus só de ouvir falar. Ele conhecia por andar com Ele. Por isso, sua declaração não era só uma frase de efeito, era uma aliança viva. E mais do que isso, uma decisão que influenciaria toda uma geração. Assim também acontece conosco. Quando alguém decide servir a Deus de verdade, essa decisão começa a mudar tudo. O ambiente da casa, o comportamento dos filhos, os sonhos da família. É como diz Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Quando você escolhe o Senhor, você está semeando vida, não só para você, mas para os que virão depois. Se você deseja tomar essa decisão firme, com fé e coragem, escreva aqui nos comentários: eu escolho servir ao Senhor. Josué não falou apenas por si. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra que ele entendia sua responsabilidade como líder espiritual do lar. Ele sabia que o culto verdadeiro começa dentro de casa, não no templo, não no púlpito, mas no coração da família. Antes de ser general, juiz ou profeta, Josué era pai, marido, sacerdote do lar. Ele compreendia uma verdade que muitos ignoram. Sua casa é o seu primeiro ministério. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. É na rotina da casa que Deus quer ser honrado. Nas palavras ditas à mesa, no respeito entre cônjuges, na paciência com os filhos, na música que toca, nos programas que entram. Tudo isso é espiritual. Tudo isso comunica: nesta casa Jesus é Senhor ou é visita? Não basta dizer que servimos a Deus no domingo, se durante a semana Ele não tem voz em nossas decisões. Deus está chamando você para restaurar o altar da sua casa. Onde houve frieza, que haja fervor. Onde houve conflito, que haja reconciliação. Onde havia silêncio, que haja oração. Porque quando o Senhor reina num lar, até as batalhas mais difíceis se transformam em vitórias surpreendentes. Se você quer convidar Jesus para reinar em sua casa, escreva nos comentários: seja o Senhor da minha casa, Jesus. Josué não buscava popularidade. Sua decisão não dependia do que os outros fariam. Ele disse: eu e a minha casa já decidimos.
Isso é maturidade espiritual. É quando a sua fé não balança com o vento da cultura, nem se adapta ao que é mais cômodo. É quando você escolhe deixar um legado que glorifica a Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Você já pensou no legado espiritual que está construindo? Sua casa está preparando filhos e netos que amarão o Senhor? Ou apenas sobrevivendo dia após dia sem direção espiritual? Josué estava preocupado com o futuro da fé. Ele sabia que o que se decide hoje ecoa por gerações. Um lar consagrado ao Senhor se torna um farol em meio à escuridão. Filhos que crescem vendo seus pais orando, confiando e adorando, aprendem que Deus não é apenas um nome, mas uma presença real e transformadora. Josué não apenas declarou: serviremos ao Senhor. Ele também exortou o povo a remover os deuses falsos que ainda estavam escondidos em suas tendas. Ou seja, não basta dizer que seguimos a Deus, é preciso limpar a casa, eliminar os ídolos ocultos, cortar aquilo que rouba a prioridade que pertence somente ao Senhor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Hoje os ídolos não são de pedra ou ouro, mas continuam presentes. O orgulho, a vaidade, a carreira acima da família, o vício que ninguém vê, o entretenimento que rouba o tempo com Deus, a ansiedade que governa decisões. Muitas vezes, esses altares estão montados nos cantos do coração e passam despercebidos. Mas se queremos uma casa onde Jesus reina, precisamos destronar tudo que tenta ocupar seu lugar. Isso exige coragem e entrega. Talvez você precise revisar hábitos, conversas, conteúdos, relacionamentos. Não para viver sob regras, mas para viver em liberdade. Josué nos lembra: não há como servir ao Senhor parcialmente. Ou ele é o centro, ou não é nada. E quando o colocamos no centro, o ambiente muda. A casa se torna refúgio. O coração encontra descanso e a presença de Deus se torna palpável. Se você deseja remover tudo que compete com Deus na sua vida e no seu lar, declare nos comentários: Senhor, limpa minha casa e meu coração. Quando Jesus ocupa o centro da casa, tudo muda. Não é sobre móveis bonitos ou paredes bem pintadas. É sobre uma atmosfera espiritual que se pode sentir ao entrar. A paz de Deus começa a habitar nos cômodos. A graça dele se manifesta nos gestos simples. A casa se transforma em um lugar de cura, acolhimento e restauração. O Senhor abençoará a casa dos justos. Provérbios 3:33. Você já imaginou o que acontece quando o Espírito Santo é convidado diariamente para permanecer em seu lar? Não apenas nos cultos de domingo ou nas orações apressadas, mas em cada refeição, nas conversas à mesa, nos momentos de silêncio. Sua casa passa a ser uma extensão do céu na terra. Os filhos crescem em segurança espiritual. Os cônjuges caminham em unidade. As decisões são tomadas sob direção. E até quem visita sente algo diferente. Um peso de glória, uma leveza que não se explica. Talvez você nunca tenha visto esse tipo de ambiente, mas hoje é o dia para começar a construir. Com orações sinceras, gestos de fé e uma entrega constante, você pode transformar o seu lar num altar. Um lugar onde Deus se sinta bem-vindo, honrado, desejado. Se esse é o desejo do seu coração, escreva com fé: Senhor, habita em minha casa todos os dias. Agora ore comigo. Senhor Jesus, este lar é teu. Cada cômodo, cada detalhe, cada rotina. Não queremos apenas um lugar bonito, queremos um lugar consagrado à tua presença. Que cada gesto dentro dessa casa seja expressão de adoração. Que o amor, a verdade e a compaixão sejam os pilares desse lar. Assim como o sangue do Cordeiro marcou os umbrais das portas em Êxodo 12, nós declaramos: o sangue de Jesus está sobre este lar, e nenhum mal prevalecerá. Pedimos, Pai, que o Senhor envie teus anjos para vigiar cada entrada e saída.
Que nenhum espírito de confusão, enfermidade, divisão ou medo tenha lugar aqui. Ergue um muro de proteção invisível, Senhor, que o mal tropece ao tentar se aproximar, que a tua luz dissipe toda sombra. Que cada visita sinta a tua paz, que cada choro encontre consolo, que cada oração feita nesse lugar suba como incenso suave ao teu trono. Que esta casa se torne um testemunho vivo da tua fidelidade. Que os filhos que crescem aqui conheçam teu nome. Que o casamento aqui dentro reflita teu amor. Que o perdão seja uma prática diária. Que a gratidão seja a música do nosso dia a dia. Senhor, esta casa te pertence hoje, amanhã e para sempre. E declaramos com fé e convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, escreva com toda a fé nos comentários: essa casa é do Senhor Jesus. Se você precisa de uma oração especial, faça o seu pedido de oração. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo orações que fortalecerão a sua fé todos os dias.